Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. É, hoje, para quem não me conhece ainda, meu nome é Patrícia. Gostaria de antemão de agradecer a vocês por esse tempinho aqui com a gente, tá? No nosso plantão de dúvidas. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente começar aqui no nosso tema. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as últimas atualizações que ocorreram nos sistemas no geral, tá? Vou só compartilhar aqui a minha tela com vocês, só um minutinho. Vamos dar início, então, ao nosso 29º plantão de dúvidas, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as últimas atualizações dos sistemas. Ocorreram algumas atualizações em cada um dos sistemas, algumas opções novas que foram inclusas, né, em cada um dos sistemas, e também ocorreram alguns ajustes referente à alteração de layout, né, que são alterações que ocorrem em todo o período durante um ano. A gente vai começar aqui com a folha de pagamento, tá? Todos me ouvem bem? Pode só me dar um ok para a gente continuar? Vou dar continuidade aqui. A gente vai começar aqui falando em relação a uma alteração que ocorreu na folha de pagamento, tá? Sobre o e-consignado. A gente já sabe, né? Já foi dito, teve um plantão de dúvidas específico para isso, para o e-consignado. A gente teve também um aulão específico. Na nossa central, de ajuda, a gente tem ali também um perguntas e respostas, tá? Então, se ocorrer alguma dúvida mais específica, pode, acessar alguma dessas opções que vai atender bastante, tá? Aqui eu vou ser um pouco mais sucinta nessa parte, porque vocês já tiveram essa parte mais específica, né? Mais explanada do e-consignado. A gente já sabe que, de acordo com o artigo 30 da portaria do MTE, a gente tem ali como base para cálculo do empréstimo consignado as rubricas que incidem no INSS, né? Tanto o provento quanto o desconto. E a gente tem também algumas rubricas que são de descontos compulsórios, indenizações que devem entrar para essa base. A alteração que teve no sistema foi referente à inclusão do campo integra a base de empréstimo consignado. Esse campo, ele foi incluso no cadastro da rubrica nas incidências, tá? Por que que foi incluso esse campo? Porque existem algumas rubricas que estão na listagem, né, da portaria, que não tem incidência do imposto, mas que entra, né, que compõe essa base de cálculo do e-consignado. Então, no cadastro da rubrica, foi criada essa opção no sistema, tá? O sistema ele marcou com a atualização essa opção em duas rubricas específicas, que foram a rubrica de aviso prévio indenizado pelo trabalhador, que é um desconto, e a indenização do artigo 480, que também é um desconto, tá? Então, o sistema marcou nessas duas rubricas já essa opçãozinha. E como que o sistema identificou quais as rubricas que ele teria que marcar? Através da configuração da rescisão, tá? Então, o sistema foi lá na configuração da rescisão, na configuração das rubricas, identificou quais eram as rubricas que estavam preenchidas nesses dois campos e marcou no cadastro delas. Então, no meu exemplo aqui, a rubrica de aviso prévio indenizado na minha tabela é a 103 e a indenização do artigo 480 é a rubrica 98. Então, o sistema identificou essas duas rubricas aqui na configuração e foi até o cadastro delas e preencheu essa marcação. Então, aqui na incidência, observem que essas duas rubricas não têm a incidência do INSS, né, da contribuição previdenciária, mas com a atualização, o sistema marcou essas duas rubricas, justamente pelo fato delas estarem definidas no manual do e-consignado,
tá? Então, se vocês tiverem um entendimento ou confirmarem com a consultoria de legislação de vocês e identificarem que alguma rubrica que não tenha incidência do INSS deve entrar para a base de cálculo do empréstimo consignado, vocês podem vir no cadastro da rubrica, alterar as incidências e marcar essa opção, tá? Mas é muito importante que vocês tenham a confirmação disso, tá? Consultem no manual e consultem também com a consultoria de legislação de vocês. O sistema, de fato, só marcou essas duas rubricas automaticamente, tá? As duas que estavam na configuração nos campos que eu citei. Uma outra alteração que nós tivemos na folha de pagamento também é relacionado ao e-consignado, tá? Quando a gente altera o cadastro do colaborador e acessa ali a guia Eventos Trabalhistas, Diversos, Folhas de Pagamento, ao alterar a folha de pagamento, logo abaixo aqui na guia Diversos e Consignado, o sistema já trazia os campos provisão do empréstimo e consignado, desconto do empréstimo e consignado, a parcela do empréstimo e o limite de 35% sobre a remuneração. Agora, a gente tem também o campo base do empréstimo e consignado. Esse campo é para que fique mais claro para vocês o que exatamente está sendo utilizado como base para o sistema calcular os 35%, né? Para saber quanto de fato o empregado tem de disponibilidade para gerar o desconto, tá? Então, como eu já citei aqui para vocês, a base do empréstimo consignado vão ser os proventos que incidem no INSS ou ainda aquela rubrica que tem a marcação citada anteriormente, né? Menos os descontos compulsórios e também os descontos que incidem no INSS. Essa vai ser a base do empréstimo consignado. No nosso exemplo aqui, a base do meu colaborador é 4.441,09. Se eu pegar essa base e aplicar os 35%, que é o limite da remuneração, eu vou ter o valor de 1.554,38. Então, se vocês pegarem aí uma calculadorazinha e aplicar esse percentual, vai dar exatamente esse valor, tá? Então, ficou mais claro aqui, né, tanto a base que o sistema está utilizando, quanto o valor, né, da base disponível do colaborador. E aí, observem que a parcela do empréstimo consignado do meu colaborador é R$ 606,95. E o valor que foi descontado foi exatamente esse, R$ 606,95, porque ele tinha um limite disponível maior do que o valor da parcela, né? Então, isso significa que pode ser descontado o valor total da parcela dele, tá? Então, esse campo foi criado só para deixar mais claro ainda para vocês qual será a base que vai ser utilizada pelo sistema, tá? Em relação à folha, foram apenas essas as últimas atualizações, né? O restante das atualizações, o restante das movimentações, digamos assim, que nós tivemos na folha de pagamento já foram todas citadas anteriormente nos nossos plantões. Agora a gente vai dar início à escrituração fiscal. Na escrituração fiscal, nós tivemos uma maior movimentação de alterações, tá? Então, vamos começar aqui sobre a opção incidência dos impostos por NCM. Essa opção vocês encontram em arquivo, tabelas auxiliares, incidência dos impostos por NCM. O que seria essa opção? Essa opção, ela permite que vocês incluam a tributação pelo NCM, a tributação dos impostos pelo NCM. Então, essa opção ela permite, né, que fique mais fácil, digamos assim, a cópia da tributação para vários itens que já tenham esse NCM informado no cadastro deles, e também para mais empresas, né? E também permite num período maior, né? Não só um mês, ele permite num período bem maior. Então, se vocês quiserem incluir a tributação de ICMS, de COFINS e PIS, de IPI, do Simples Nacional, e durante o período houve uma alteração de tributação, pode ser incluso mais de uma tributação, tá? Essa opção aqui, no meu exemplo aqui, eu utilizei um item específico, que é o óleo diesel, coloquei o tipo do inventário, no meu caso aqui, vamos supor que fosse um posto de gasolina, então é mercadoria para revenda, e incluí aqui a tributação do meu produto, de acordo com o NCM, tá? Lembrando que são só valores, tributações e valores fictícios para a gente utilizar aqui no exemplo.
tá? Coloquei aqui a tributação de janeiro de 2025 e salvei aqui a tributação do meu NCM. Observem que a gente tem a opção de espelhar essa tributação para os itens que têm o mesmo NCM. Só que uma coisa que eu vou frisar aqui bastante com vocês é em relação à geração de cópia de segurança. Todas as vezes que vocês forem fazer, realizar qualquer procedimento que envolva substituição de tributação, que envolva realizar algum ajuste, copiar alguma tributação, qualquer tipo de alteração, é sempre importante gerar uma cópia de segurança, tá? Pro, como o nome já diz, né? É uma cópia de segurança. Então, vamos supor que tenha sido realizado o espelhamento e, olha, não era isso exatamente que eu queria fazer e acabei copiando para todas as minhas empresas. E, infelizmente, eu queria copiar só para uma empresa. Só vai ser possível retornar as informações quando com um backup, né? Com uma cópia de segurança. Então, todas as vezes que vocês forem fazer qualquer procedimento que mexa diretamente com as incidências, com tributação, é de suma importância que gere a cópia de segurança, tá? O sistema dá o alerta, quando a gente clica na opção do espelhamento, ele dá o alerta para que seja necessário, para que vocês gerem, né, a cópia de segurança, para que se houver algum problema, retorne essa cópia, tá? Então, depois que a gente clicar aqui no OK, o sistema vai abrir a tela do espelhamento. Ele vai mostrar aqui para gente que nessa opção a gente consegue copiar para mais de uma empresa, tá? Então vamos supor que eu tenha 3 empresas que sejam do mesmo ramo, né? Vamos supor que eu tenha 3 farmácias ou 3 supermercados, enfim, empresas do mesmo ramo e elas utilizam vários itens que têm o mesmo NCM. Então, eu posso cadastrar, fazer a inclusão aqui da tributação pelo NCM e posso copiar para essas empresas, né? Não necessariamente eu preciso fazer essa cópia só para uma empresa. Eu posso copiar para mais empresas. Essa função permite isso, né? Diferente do ajuste que a gente tem lá em arquivo itens, por exemplo, da opçãozinha de copiar a tributação, ela só vai copiar para essa empresa específica que a gente tiver selecionada. Enquanto a opção da incidência dos impostos por NCM, ela vai permitir copiar para mais de uma empresa. O sistema ele vai sempre copiar a tributação de acordo com a tributação da empresa também, tá? Então, por exemplo, se for uma empresa que não tenha marcado no cadastro dela IPI, por exemplo, por mais que eu tenha incluso no cadastro do meu NCM aqui a tributação de IPI, ele não vai fazer essa cópia, tá? Agora, eu vou pedir uma atenção de vocês em relação ao período, ao mês, tá? O que que acontece? Essa opção, ela substitui a informação que eu tenho no cadastro do meu item de acordo com o período que eu defini nessa tela, tá? Então, vamos supor que no cadastro do meu item eu tenha tributações de janeiro, de março e de junho, por exemplo. Lá dentro do meu item, só utilizando esse item aqui como exemplo. Eu tenho aqui, vamos supor que eu tenha tributações de janeiro, de fevereiro, de março, vários meses de 2025 aqui dentro do ICMS. E eu fui na tela de espelhamento e preenchi aqui no mês inicial, 1 de 2025, até o mês 6 de 2025. O que que o sistema vai fazer? Ele vai substituir a informação no cadastro do meu item pela informação que eu coloquei no cadastro do meu NCM. Então, observem aqui, ó, que no meu NCM eu preenchi somente janeiro de 2025, tá? Então, quando eu utilizar a opção do espelhamento, o sistema vai lá no cadastro do meu item, que tem o mesmo NCM, e vai substituir a informação que eu tinha aqui de 2025, tá? Então, é muito importante que vocês observem isso, porque o sistema ele vai substituir tudo que tiver aqui nas tributações, nos impostos, de acordo com o cadastro do NCM. Então, primeira coisa é ter
certeza da tributação que está sendo inclusa no cadastro do NCM, né? Então, se houver qualquer tipo de dúvida, consultem com a consultoria de vocês. Ah, eu estou com dúvida nessa alíquota, eu estou com dúvida nessa tributação, não sei se é essa mesmo. Então, a melhor coisa a fazer é pesquisar primeiro, né? Tirar a prova mesmo se está correta a tributação. Incluíam lá no NCM a informação certinha, aí sim, se atentem à data que será copiada, tá? Porque isso pode gerar problema, por exemplo. O sistema substituiu aqui, vamos supor que eu tivesse aqui no cadastro do meu item a tributação 1 de 25 e também tivesse a tributação 3 de 2025. Se eu tiver lançamentos com o período 3 de 2025 e for uma tributação diferente, né? Ele não vai acatar essa informação, ele vai acatar a informação de 1 de 2025, que é a informação que eu coloquei no cadastro do meu NCM, tá? Então, é, busquem a informação certinha para que, ao espelhar as informações dos impostos, né, ao invés de ajudar, vai acabar gerando um problema, né? Por isso que é importante que tenha o backup da empresa, para que, se caso qualquer coisa desse tipo ocorra, vocês possam recorrer ao backup e retornar essa cópia de segurança, tá? Agora, nós vamos falar sobre uma alteração que teve nas notas de saída, tá? Deixa eu só confirmar que acho que teve uma pergunta, que se a gente já tiver no tema aqui, a gente já fala. Não, não teve não. Ok, voltando aqui. Nas notas de saída, foi aberto um campo, que é o campo ICMS desonerado. Então, se a gente alterar o lançamento de saída, for lá na guia dados complementares, itens, e alterar o item da nota, observem que no campo valores declaratórios, vocês vão ter a informação do valor, a origem, né, do valor declaratório e o valor do ICMS desonerado. Antes, no sistema não tinha esse campo, tá? Tinha somente a informação, o que originou esse valor declaratório. Normalmente, esses valores declaratórios são gerados referente a reduções e isenções do ICMS e estão ali nas incidências situações tributárias 30, 40, 41, 50 ou 90, ou ainda similares a elas, né? E essas situações tributárias geram essa redução ou isenção do ICMS e, consequentemente, tem a informação do valor declaratório, tá? Essas informações, elas vão ser preenchidas no lançamento de acordo com a informação do arquivo que está sendo importado no sistema, tá? Então, não é necessário fazer nenhum preenchimento manual. O sistema preenche de acordo com o que vem no arquivo, tá? Então, referente à nota de saída, foi essa a alteração, foi esse o campo novo que foi incluso. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre uma opção nova que foi inclusa no sistema, que é a LCDPR, que é o livro Caixa Digital do Produtor Rural, tá? Essa opção antes a gente não tinha no sistema, e aí ela foi inclusa para atender justamente as contabilidades que trabalham com essa declaração, que trabalham com o produtor rural. Então, o que que é, né, esse livro Caixa Digital do Produtor Rural? Ele é um arquivo digital com a escrituração dos dados do livro caixa, que leva as informações contábeis referentes a toda a atividade do produtor rural, né? A venda, a compra, o serviço prestado. Então, a partir da escrituração no sistema, né, e a partir da inclusão desse livro caixa, que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais na frente, é, a geração dessa declaração leva todas essas informações, tá? Ela foi instituída na Instrução Normativa da Receita Federal 1848 de 2018, tá? Que ou passou a ser obrigatória a partir do ano de 2019. Todo produtor rural que aferir a receita bruta de 4 milhões e 800 no ano deve declarar esse livro caixa, tá? Então, como o nome já diz, é uma declaração anual, né? E ela tem vencimento juntamente com a declaração do imposto de renda. No sistema, a gente vai fazer a contabilidade tem duas opções, que seria a inclusão manual desse livro caixa ou ainda a geração do livro caixa. Vocês vão encontrar essa opção lá no menu arquivo, tá? Então, arquivo lançamentos do livro caixa digital do produtor rural. Ao clicar na opção de inclusão,
o sistema vai pedir que seja incluso o imóvel, que é o imóvel do produtor rural, né, que ele utiliza, né, seja um imóvel próprio, arrendado, enfim, o imóvel que ele tem ali, que ele realiza a atividade rural dele. E a conta bancária, se o tipo da operação for a opção um, conta bancária, tá? A outra opção é o próprio dinheiro, né? E ou ainda tem uma terceira opção também que pode ser utilizada que não obriga a inclusão da conta bancária, tá? Mas para gerar a opção automática, né, a opção de geração, o sistema obrigatoriamente pede que vocês façam a inclusão do imóvel e da conta bancária. Então, clicou aqui no sinalzinho de mais para fazer a inclusão do imóvel, o sistema vai mostrar a telinha para a inclusão e vai pedir todos os dados desse imóvel, tá? Então, vocês vão preencher, né? Claro, quem trabalhar com produtor rural vai preencher de acordo com o imóvel do produtor rural, seu cliente. E a conta bancária também a mesma coisa. Feita a inclusão, tanto do imóvel quanto da conta bancária, se você for fazer a inclusão manual, continua preenchendo com os dados, com valor normalmente. Agora, se não for fazer, apenas feche o cadastro que foi iniciado e clique na opção Gerar. Nessa opção de geração, vocês vão informar o período, vão selecionar o imóvel que foi incluso na tela anterior e vão selecionar também a conta bancária que foi inclusa na opção anterior, tá? Então, o primeiro passo de todos é fazer a inclusão tanto do imóvel quanto da conta bancária. E uma ressalva importante aqui para a opção de geração. Se vocês forem utilizar essa opção, o livro caixa já tem que estar gerado, tá? Então, já escriturei as notas, já está tudo apurado, está tudo certinho, nota de entrada, de saída, de serviço, de acordo com a prestação de serviço do meu produtor rural, né? De acordo com a movimentação, desculpa, do meu produtor rural. Eu vou gerar o meu livro caixa, lá em arquivo livro caixa, e a partir desses lançamentos, o sistema vai gerar o livro caixa digital do produtor rural, tá? Então, isso para se vocês forem utilizar a opção gerar, tá? Gerou aqui os lançamentos, esses lançamentos são feitos anualmente, tá? Então, um período inicial e final é o primeiro mês do ano e o último mês do ano, dependendo do período que vocês forem declarar, tá? E aí o sistema vai gerar de acordo com a movimentação da empresa do livro caixa. Depois que gerou os lançamentos, a gente vai gerar o arquivo, tá? O arquivo, vocês vão encontrar, para gerar o arquivo, vocês vão encontrar a opção em adicionais, gerar arquivo para o livro caixa digital do produtor rural. O sistema vai pedir o período inicial e final, que foi o mesmo que foi utilizado na geração dos lançamentos. Vai pedir a pastinha, que é o local onde vocês vão salvar o arquivo, tá? E vai pedir os dados da escrituração. Em relação aos dados da escrituração, um campo importante que tem que ser preenchido é o saldo anterior, tá? De acordo com o que foi declarado no último, né, na última movimentação de livro caixa digital lá no portal do ECAC. Então, preencheu aqui a informação, vai clicar no botão arquivo e vai gerar esse arquivo. O sistema, ele vai salvar o arquivo dentro da pastinha da empresa. Caso não tenha a pasta da empresa, no local que foi indicado no campo pasta, o sistema vai criar uma pasta com o número da empresa e dentro dela vai ter a pastinha com o nome LCDPR, tá? E aí dentro dela vocês vão ter o arquivo que vai ser importado lá no portal do ECAC, tá? Como era feito manual anteriormente, né, agora tem a possibilidade de fazer a importação do arquivo. Então, pegou o arquivo, acessa o portal do ECAC, lá dentro em cobrança e fiscalização, vocês vão ter os passos para importar esse arquivo, tá? Então, em relação ao livro caixa do produtor rural, era uma solicitação um pouquinho antiga, né, que o sistema não gerava e agora ele tem aí essa possibilidade de geração, tá? Uma outra alteração que tivemos no fiscal. O sistema ele emite, né, o DARF ele faz um link, né, com o site do Sicalc e na tela de emissão do DARF, ali em relatórios, controle dos impostos, documentos de arrecadação federal, clicando na opção Sicalc, o sistema abre um link com o site do Sicalc
E aí vocês conseguem baixar a guia do imposto com o código de barra para o cliente efetuar o pagamento. Agora, o sistema ele vai baixar esse arquivo com o seguinte nome, tá? Ele mudou o nome do arquivo. Agora vai baixar com o nome Sicalc, mês e ano que foi informado na tela do DARF, né? O nome do imposto e o código da receita. O sistema, como regra, ele salva esse arquivo, essa guia, dentro da pasta logística, tá? Essa pasta logística, ela fica no servidor de vocês, dentro da pastinha Dexion. Ou, se porventura no cadastro da empresa foi definida uma pasta alternativa, o sistema vai gravar na pasta alternativa, tá? Então, vai depender, se a pasta alternativa tiver preenchida, o sistema vai obedecer à informação do cadastro da empresa. Se não, ele vai salvar lá na pasta logística e vocês têm acesso para baixar, para pegar esse PDF, né, que foi baixado lá do Sicalc. Uma outra alteração importante que nós tivemos aqui no fiscal. A gente sabe que desde janeiro de 2025 a DCTF mensal, né, o PG dele, ela foi extinta para dar lugar ao MIT, né? Então, a partir da competência 1 de 2025, os clientes vocês passaram a enviar o MIT ao invés da DCTF. E algumas empresas, no exercício anterior, em 2024, elas optaram por efetuar o pagamento do IRPJ da CSLL em cotas, né? Que é a divisão ali, o sistema apura o trimestre e aí o pagamento é dividido nos 3 meses posteriores daquele período de apuração. Então, essas empresas é necessário que vocês enviem a DCTF para informar o pagamento desse último trimestre de 2024, tá? Então, primeiro passo que vocês têm que fazer é informar o pagamento, tá? Informar a data do recolhimento desse imposto. Então, ali na opçãozinha relatórios, controle dos impostos, quitação dos impostos, vocês vão informar a competência, que é o mês que originou esse imposto, né? Então, aí, nesse caso, o último mês do trimestre de 2024, que foi 12 de 2024, e o sistema vai mostrar para vocês cada guia do DARF com o seu vencimento ali, né, em cada mês do trimestre posterior, né? Então, como foi dividido em cotas, janeiro, fevereiro e março seriam as datas de vencimento para o período de apuração 12 de 2024. O que tem que ser feito? Tem que informar a data do recolhimento. Se houve multa e juros, tem que informar para que o sistema totalize de acordo com a multa e juros, tá? Aqui, informou aqui o recolhimento, vocês vão salvar, tá? E aí, depois que salvar, já pode gerar o arquivo. Lá em adicionais, gerar arquivo para DCTF. O sistema já está atualizado para gerar o arquivo para DCTF com essas informações. E a versão do aplicativo da DCTF é a 3.8, tá? Ela está disponível lá no site da Receita para vocês baixarem para poder conseguir importar o arquivo corretamente. O período que vocês vão utilizar na geração desse arquivo é 3 de 2025, tá? Então, foi definido que tem que ser com essa competência, exceto se não for, se o arquivo não se enquadrar numa situação normal. Se for uma situação especial de extinção, por exemplo, aí vocês têm que obedecer a regulação. Desculpa, vocês têm que obedecer a competência, né, que é definida na instrução normativa. E uma outra coisa que eu queria frisar com vocês é que era para ter sido enviado até 5 de 2025, mas pela demora da atualização do próprio aplicativo da DCTF, eles prorrogaram para julho de 2025, tá? Então, lá no próprio site da Receita, vocês têm essa informação, eu até deixei a fonte aqui embaixo para vocês. Vocês têm a informação da prorrogação, e lá eles citam que não terá multa nem juros, tá? Justamente porque eles tiveram esse atraso na, na correção, digamos assim, né, na atualização do aplicativo da DCTF, e por isso eles prorrogaram. Então, venceria lá no mês 5 de 2025, mas passou a vencer agora no mês 7 de 2025, tá? Essa foi uma atualização muito importante, porque as empresas têm que enviar, tá? Não é porque foi extinto,
extinto, desculpa, em janeiro de 2025, que não tem que informar esses pagamentos referente a esse último trimestre, tá? Tem que informar sim. Agora, uma alteração que teve aqui no sistema fiscal, referente ao SPED-FD Contribuições, na verdade foi referente a layout, tá? Então, vocês não vão precisar realizar nenhuma alteração no sistema, é só a nível de informação mesmo, tá? As alterações foram no registro D500 para as notas fiscais modelo 21 e 22, que foi incluso o campo da chave, só que esse campo ele só vai ser gerado para as empresas que são do lucro real e que tem lançamentos com essas notas fiscais, modelo 21 e 22, e ainda que tenham direito a crédito de COFINS e PIS. Então, se a empresa não se enquadrar nessas especificações, então ela não vai gerar essa informação, não vai sofrer nenhuma alteração na geração do arquivo. Foi incluso também no sistema a nota fiscal modelo 62, tá? Que é uma nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica. Se vocês forem, se o seu sistema estiver atualizado e você for lá no sistema e pesquisar esse modelo de nota fiscal, vocês vão observar que já existe no sistema. Só que a obrigatoriedade dela estava prevista para 4 de 2025. Só que ela foi prorrogada para 1 do 11 de 2025, tá? Então, os clientes que teriam a obrigatoriedade da emissão a partir desse período vão ter aí um tempo maior, né, para se adequar e aí passar a emitir esse novo modelo de nota fiscal, tá? Então, essas alterações aqui, elas são somente a nível de informação mesmo, tá? Não é necessário fazer nenhuma alteração no sistema, porque foi mesmo a nível de layout. Agora a gente teve uma alteração aqui importante para as empresas que eram microempresas ou simples nacional. E o que que acontece? As empresas normalmente fazem a emissão no portal do ISS, né? Só que está ocorrendo uma integração entre o portal do INSS e o ambiente nacional. Então, o que que eles estão fazendo para essas empresas específicas? Vamos supor que eu vou lá no site do GDF, no portal do ISS, e faço a emissão da minha nota fiscal. Automaticamente, eles fazem essa integração com o ambiente nacional e essa nota fica disponível lá também. O que estava ocorrendo? Lembrando que no site do ISS as notas são emitidas com o modelo 3E, né, que é no modelo Abrasf, e no ambiente nacional são emitidos no modelo nacional, como o nome já diz, né, 3N, modelo 3N. O que estava ocorrendo? O sistema estava validando ali o modelo da nota. O número da nota podia ser igual, mas como eram modelos diferentes, o sistema entendia, né, que seriam notas diferentes. E aí acabou importando, quando o cliente baixou o arquivo dos dois portais e importou no sistema, acabou importando as duas notas, né, causando uma duplicidade. Então, isso foi observado por vocês e aí repassado para a gente, e aí a gente verificou, né, que isso estava ocorrendo, que eles estavam fazendo essa integração e se tratava de fato da mesma nota, né? Como eles estavam fazendo essa integração automática, não tinha como o sistema saber que eram notas diferentes, né? Perdão, que eram notas iguais, porque ele estava ali utilizando como base o modelo da nota fiscal. Então, o que que o sistema faz agora? Para essas notas, ele vai comparar ali o número da nota. Se ele verificar que tem o mesmo número, ele não vai fazer a importação, tá? Então, aí vocês ficam resguardados disso porque chegou a ocorrer, né, dessa importação e gerar essa duplicidade, porque eram modelos diferentes, né? Então, infelizmente, não tinha como o sistema saber que se tratava da mesma nota. Então, agora o sistema vai fazer essa validação do número da nota fiscal, e aí ele verificando que é o mesmo número, ele já não vai importar, tá? E aí não vai gerar essa duplicidade. Agora, no fiscal especificamente, quando a gente for lá em arquivo empresas, a gente tem ali a opçãozinha de listar no modelo sintético 3. Esse modelo específico, ele vai mostrar para a gente os sócios da empresa, tá? Foi uma solicitação feita, né, por vocês, para que tivesse um relatório que mostrasse quais eram os sócios da empresa. Então,
Esse modelo específico, que é o sintético 3 no fiscal, vai trazer essas informações, vai trazer o nome do sócio, CPF, qualificação inclusa do SPED, que foi incluso no cadastro dele, o capital, início, término, e se ele é ou não signatário da escrituração, tá? Então tem aí mais esse novo relatório para atender às solicitações de vocês. Ainda aqui no fiscal, a gente teve uma alteração, foi um upgrade numa opção que nós já temos no sistema, que é a opção de manifestação de nota fiscal de entrada, tá? Foi uma atualização interna, não vai mudar a versão do sistema, tá? Vai continuar a mesma versão, mas eu já adianto para vocês que na nova versão do sistema vai vir coisa boa aí referente a essa manifestação, tá? Então, por enquanto, a gente teve aqui uma atualização interna, né? Esse upgrade na manifestação de nota fiscal de entrada. Agora, o pessoal conseguiu otimizar, então tá uma opção assim mais rápida, digamos assim. Tá claro que depende, né, do portal da Receita, depende do banco de dados da Receita, que é o local onde eles disponibilizam as notas fiscais para que os sistemas de terceiros baixem essas notas, né, esses arquivos, mas o sistema foi otimizado para que essa função funcione melhor, né? Então, primeiro de tudo, não mudou a versão do sistema, mas tem que atualizar o sistema, tá? Então, baixou o arquivo de atualização do site, atualiza, não vai mudar a versão, mas a data do executável, né, a data que fica ali no sistema quando a gente consulta, vai ficar com a data de ontem, 23/6/2025, tá? Então, primeira coisa é a atualização do sistema. Segunda coisa que tem que ser feita para as empresas que têm a manifestação. Independente da manifestação ser automática ou manual, vocês vão ter que acessar a central de logística, clicar ali na opçãozinha de manifestação e clicar no ícone do último NSU. Esse íconezinho azul aqui que a gente circulou para vocês. Esse ícone antes ele era protegido por senha, hoje ele está livre, tá? Então o campo livre não está mais protegido por senha. Antes de qualquer manifestação nova, depois da atualização, clique nesse ícone, tá? Para que o sistema faça o seguinte: o sistema vai zerar esse número de NSU e vai buscar todas as notas que estiverem disponíveis para essa empresa, tá? Então, esses são os dois primeiros passos que são os dois passos, na verdade, desculpa, que tem que ser feitos, né, para otimizar aí essa manifestação, tá? E a outra coisa é que o sistema agora ele vai mostrar quanto tempo de fato falta para que seja feita uma nova manifestação. Anteriormente ele mostrava só que era para tentar manifestar daqui uma hora, né? Agora o sistema vai mostrar exatamente quanto tempo demora para que seja necessário, para que seja possível, desculpa, fazer uma nova manifestação. Então, vamos supor que eu tentei fazer a manifestação agora, são 2h44. E aí, o sistema fez a busca, né, no site da Receita Federal, no banco de dados da Receita, onde eles disponibilizam as notas, e encontrou algumas notas ou não encontrou nenhuma nota, ele vai trazer aqui o retorno para a gente. E aí, eu esperei ali uns 5 minutos e tentei de novo. O site da Receita, ele tem não vou dizer um bloqueio, mas é como se fosse uma forma de segurança, né? Ele identifica que esse sistema tentou fazer essa busca e ele pede, no mínimo, uma pausa de uma hora para que tente realizar esse procedimento de novo, né? Então, o sistema ele vai mostrar para vocês quanto tempo falta para vocês poderem realizar essa manifestação de fato, tá? Então, antes ele não mostrava, agora ele vai mostrar a cada período que a gente tentar ali quanto tempo falta para essa próxima manifestação. Caso vocês façam a manifestação manual, tá? E uma outra coisa é que, se porventura vocês utilizarem um outro sistema de busca de nota fiscal, além do sistema da Dexio, vai apresentar a mensagem do consumo indevido, justamente pelo que eu citei para vocês. Como a Receita ela tem esse bloqueio, se a gente ficar tentando essa manifestação várias vezes por uma única máquina, um único sistema, ele já vai começar a barrar esse procedimento e vai pedir um tempo, né, para realizar a próxima manifestação. Isso também ocorre
se a gente utilizar mais de um buscador de nota fiscal. Então, vamos supor que a gente esteja utilizando o buscador, o sistema da Dexio, e um outro buscador, ele vai apresentar a mensagem do consumo indevido, tá? Então, vocês têm que pesar e verificar se vocês vão continuar utilizando o sistema da Dexio ou um outro buscador, porque se o outro buscador estiver buscando as notas junto com o sistema da Dexium, vai ocorrer o consumo indevido e o sistema não vai conseguir fazer a manifestação corretamente, tá? Então, é importante que isso seja verificado e aí permita, né, vocês permitam que o sistema faça essa busca sem esse segundo buscador de notas, tá? Essa foi a alteração o upgrade que a gente teve aqui no fiscal referente à manifestação de nota fiscal. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre um campo que foi incluso especificamente para as empresas do Protacadista, tá? Então, se você trabalha com uma empresa do Protacadista, na configuração das contas, tá? Na geração dos lançamentos do fiscal para o contábil, foi criado o campo subvenção do ICMS. Esse campo ele vai ser utilizado somente para as empresas que estão enquadradas no benefício fiscal do protacadista, que é a Lei 5.005, né, de 2012. Não vai ser utilizado para as demais empresas, tá? Então, a subvenção do ICMS, ela é o benefício fiscal do ICMS, como o nome já diz, né, concedido pelos estados e pelo Distrito Federal. Então, como o próprio nome já diz, é um benefício do ICMS, específico do ICMS, que é concedido pelo Estado. Esse valor da subvenção, que é um benefício, né? Ele é um valor que a empresa não recolhe, né? Que, entre aspas, deixa de recolher, mas que ela tem que ser lançada do fiscal para o contábil lá em outras receitas operacionais para que seja gerado os impostos federais sobre ela, tá? No caso da empresa do lucro real, da empresa do protacadista, desculpa. A alteração foi na configuração das contas, tá? Então, é importante que o primeiro passo que seja feito é a inclusão da conta, tá? Então, vocês vão lá no contábil e vão fazer o seguinte: vão clicar lá em arquivo, plano de contas, e vão analisar o plano de contas de vocês, tá? Que pode ser que vocês não utilizem o plano de contas modelo da Dexium, pode ser que seja um outro plano de contas, então vocês vão analisar o plano de contas. Normalmente, a conta de ICMS subvenção, ela é inclusa no grupo de receitas, em outras receitas operacionais, tá? Normalmente é dessa forma. Mas, se o entendimento for diferente, né? Se for incluso, por exemplo, no passivo, o que é importante? É que a conta do SPED esteja no mesmo grupo da conta do plano de contas, tá? Então, aqui no meu exemplo, eu incluí a minha conta em outras receitas operacionais, né? Uma conta credora dentro do grupo das receitas. E a minha conta começa aqui com dígito 3. A minha conta do SPED também começa com o grupo 3, tá? Então, é importante que o grupo esteja dentro do mesmo grupo da conta do plano de contas, tá? Essa vinculação pode ser feita aqui no Vínculos com o SPED ou pode ser feita também na conta da DRE, tá? Fez aqui o cadastro da sua conta no contábil, a gente volta para o fiscal em arquivo, lançamentos da contabilidade. Quando a gente clica no botão gerar, o sistema abre a tela de geração e a gente vai ter aqui o ícone da configuração das contas, tá? Quando a gente clica no ícone da configuração das contas, que é esse íconezinho branco aqui no canto superior direito, a gente vai na guia Contas Diversas, subguia Impostos Estaduais, subguia Apuração. Observem que o sistema criou o campo ICMS Subvenção, tá? Nesse campo vai ser preenchida a conta do ICMS Subvenção que a gente acabou de incluir lá no contábil, tá? Então, incluiu a conta no contábil, preencheu aqui no fiscal, na configuração das contas, a gente salva a configuração e aí pode gerar os lançamentos, tá? Gerou os lançamentos, a gente vai gerar o arquivo.
para o contábil. Para gerar o arquivo, vocês vão em adicionais, gerar arquivo para o Dexon Contábil, que é o procedimento que vocês já fazem normalmente, tá? Gerou aqui o arquivo para o Dexon Contábil com destino contabilidade, o arquivo, os lançamentos já vão estar disponíveis lá no contábil, tá? O que que o sistema fazia antes? O lançamento era feito da seguinte forma. Antes o sistema pegava o estorno do débito dentro da sistemática, né? E ele fazia um débito no ICMS apuração e fazia um crédito no ICMS despesa. Hoje, a partir dessa alteração, o sistema vai fazer um débito no ICMS apuração e vai fazer um crédito na subvenção do ICMS, que foi a conta nova que foi criada, né? O campo novo que foi criado. Em relação ao estorno de crédito e o valor de outros débitos, antes o sistema fazia um único lançamento, que era um débito no ICMS dedução da receita e um crédito no ICMS apuração. Hoje, a partir da atualização, o sistema desmembrou esses lançamentos, né? E ficou da seguinte forma: o estorno de crédito vai ser feito um débito na subvenção do ICMS e um crédito no ICMS apuração, um débito em relação aos outros débitos, perdão, um débito na subvenção do ICMS e um crédito no ICMS apuração, tá? Então, esses vão ser os lançamentos que o sistema vai passar a fazer, tá? Essas contas que foram informadas aqui são as contas de acordo com o nosso plano de contas modelo, tá? Não são contas padrão, então vai depender do plano de contas de vocês, tá? É só de acordo com o exemplo que a gente utilizou. No contábil, para vocês poderem visualizar, né, esses lançamentos que o sistema vai passar a fazer, basta tirar um livro razão da conta de ICMS subvenção. Então, vai lá em relatórios, livro razão, informa a conta de subvenção do ICMS e vocês podem observar que o sistema vai trazer aqui no histórico, né, a informação a que se refere esse lançamento. Então, vocês têm ali o estorno de débito, estorno de crédito e o valor de outros débitos. Todos eles ali com o número da lei entre parênteses, para que fique bem claro do que se tratam os lançamentos, tá? E observem que o saldo credor dessa conta é justamente o valor da subvenção do ICMS que vai ser utilizado, né, como base de cálculo para os impostos federais, no caso dessa empresa específica, tá? Então, essa foi a alteração. É um pouquinho trabalhoso, né, digamos assim, mas seria a forma correta de geração para que não tenha que ser feita alterações na conta de ICMS apuração, né, que é a conta do ativo. Então, o valor aqui já fica certinho, sem que tenha que ser feita alterações manuais depois da geração dos lançamentos do fiscal para o contábil, tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema. Aqui a gente vai falar sobre uma configuração que abrangeu o gerenciador, o folha de pagamento e o fiscal. Os clientes que utilizam o serviço pago do Google Workspace, ele teve uma atualização, né? E o Google Workspace obrigou agora uma configuração específica de senha de app de terceiros, para que o sistema consiga logar nesse e-mail e disparar as informações, disparar os e-mails de fato, né, para os clientes de vocês. O que que acontece? Essa é uma configuração bastante específica do Google, né, da parte do Gmail. Então, a gente não colocou aqui para vocês o passo a passo dessa parte da configuração de senha, porque é algo muito específico do e-mail, tá? Mas a gente tem um vídeo explicativo que vocês podem assistir com calma, pausar, né, fazer ali o passo a passo para a geração dessa senha. Se porventura vocês assistirem o vídeo, fazer aqui, tentar fazer a configuração e mesmo assim, olha, não estou conseguindo, não está dando certo, estou utilizando o e-mail que é o e-mail de administrador e mesmo assim não está dando certo a minha configuração, aí vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente vai, né, verificar, mesmo que seja através de um acesso, a gente vai verificar
como auxiliar vocês nesse procedimento, nesse cadastro da senha, tá? Uma vez feita a configuração dessa senha, cadastrada essa senha no Gmail, né? Essa senha específica que o sistema vai pedir, aí vocês vão fazer o seguinte: no caso do gerenciador de escritórios, para envio dos e-mails, utilizando ali a opção documentos na web, né? A gente vai ali em arquivo, tabelas auxiliares, configurações, e aqui nas configurações a gente vai acessar a guia documentos para a web. Se o endereço de servidor SMTP for o Google Workspace, essa opçãozinha aqui do Gmail, ela vai ficar ativa, tá? Então, clicou nessa opçãozinha aqui do Gmail, o sistema vai abrir as configurações e ele vai pedir que vocês preencham o ID do cliente, a chave secreta do cliente e o token de acesso. Essas informações aqui são geradas lá nas configurações do Gmail, tá? Depois que preencheu aqui essas configurações, vocês clicam no cadeado e depois retorna, e aí a configuração já vai estar feita, né? No sistema vai estar feita a configuração, mas é necessário que essa senha antes seja gerada lá nas configurações do Gmail. No gerenciador de escritórios, a configuração para envio de e-mails é essa, e a gente tem uma segunda configuração que é para envio de notas fiscais, tá? Vocês vão ter que acessar ali a opçãozinha de relatórios, NFSE, e aqui na tela da NFSE, vocês vão clicar na engrenagem no canto inferior esquerdo, o sistema vai abrir a tela de configurações, vão clicar na guia e-mail, e aqui vai abrir o mesmo campo, né? Servidor de SMTP, sendo esse servidor específico do Google, ele vai abrir também o íconezinho do Gmail para que seja preenchida com as mesmas informações, tá? Preencheu as informações, clicou no cadeado, retornou, a configuração já vai estar feita, vocês vão conseguir fazer o envio do e-mail da nota fiscal, tá? No gerenciador, são essas duas as configurações, tá? Agora, no folha de pagamento e no fiscal, a configuração ela é feita na central de logística. Então, lá em adicionais, central de logística, na opção configurações, vocês vão ter o mesmo campo, servidor de SMTP. Preencheu aqui o campo, o sistema vai abrir o ícone do Gmail para que seja informada o ID do cliente, a chave secreta do cliente e o token de acesso, tá? Essa opção, ela é específica para quem tem um serviço pago, tá? Então, para quem utiliza o Gmail padrão, que não é o serviço pago, não tem a necessidade dessa configuração, tá? E nem os outros servidores de e-mail também não têm essa configuração. Normalmente, eles pedem uma outra configuração, que é uma configuração mais simples, que é só a criação de uma senha de app, né, que é uma senha de app de terceiros, só que é muito mais simples do que essa configuração específica do serviço pago, tá? Então, a princípio, a configuração é somente para esses clientes que têm esse serviço pago. Os demais estão conseguindo fazer um envio normalmente sem que tenha nenhuma outra configuração. Mas se você tiver também com alguma inconsistência, olha, eu não estou conseguindo enviar, está apresentando alguma consistência específica, aí pode entrar em contato com a gente, que aí a gente verifica caso a caso, né? Porque pode ser que seja um outro servidor de e-mail, e aí a gente verifica, né, se tem mesmo a necessidade da inclusão de uma senha de app ou qual seria a melhor configuração a ser feita, tá? Essas são as duas configurações aqui no gerenciador, no fiscal e na folha. A gente teve também uma atualização que é comum, que ficou disponível no Folha e no Fiscal, que é uma atualização que, ao meu ver, ajuda muito quando o escritório contábil, né, utiliza ali muita procuração para os clientes. Vamos supor que o certificado da empresa, do escritório, venceu, e eu preciso fazer essa correção, instalar o certificado novo e selecionar o certificado novo no cadastro do meu escritório. Então, você vai clicar lá em arquivo, tabelas auxiliares, escritório contábil,
Vai clicar aqui no campo do certificado digital, vai clicar na lupinha e selecionar um novo certificado. Quando vocês selecionarem o novo certificado e clicar em salvar o cadastro do escritório contábil, o sistema vai apresentar para vocês uma telinha informando, fazendo um questionamento, né? Eu vou ler aqui para vocês. O certificado digital foi alterado. Gostaria de alterar para o novo certificado digital todas as empresas que utilizam o certificado digital anterior? Ou seja, se eu clicar aqui na opção sim, o sistema vai automaticamente buscar as empresas, lá em Arquivo Empresas, que utilizavam o antigo certificado do escritório contábil e vai fazer a correção para esse novo certificado. Né? Vocês não terão que ir lá em Arquivo Empresas, alterar o cadastro de cada empresa e fazer a correção do certificado. Esse era um pedido antigo, né, dos clientes, né, para otimizar mesmo o tempo. E aí foi feito essa alteração e eu acredito que para os escritórios que utilizam procuração vai ajudar bastante, vai otimizar bastante o tempo, né? Agora eu queria só frisar com vocês essa opçãozinha que tem ajudado bastante, tá, na utilização do sistema, que é a central de ajuda. Essa opção vocês encontram em todos os sistemas, tá? Na folha, no fiscal, no contábil, no gerenciador. Ao clicar na opção ajuda, vocês vão ter ali a opção central de ajuda e ela vai abrir, quando vocês clicarem nessa opção, ela vai abrir um link com informações de todos os sistemas, tá? Passo a passo, cada menu, cada opção tem também perguntas e respostas, onde vocês podem tirar dúvidas sobre o e-consignado, tá? Tem um tópico específico para ele. E em cada tópico que vocês acessam ali dos sistemas, ele dá o passo a passo, por exemplo, eu estou cadastrando aqui um empregado novo. O que que eu preciso preencher? O que que eu preciso cadastrar? Estou cadastrando uma empresa nova no fiscal. O que que eu preciso, como que eu preciso proceder? Então, essa ferramenta é uma ferramenta que tem ajudado bastante na utilização do sistema, tá? Claro, além dos vídeos, né, do nosso suporte, seja telefônico, seja o atendimento virtual, é uma opção que tem ajudado bastante na utilização do sistema. Tá? Então, só para frisar mesmo que vocês podem utilizar essa opção está disponível para vocês, tá? E qualquer dúvida, claro, pode entrar em contato com a gente, mas é uma opção que ajuda e que tem ajudado bastante, tá? Então, em relação ao sistema, as novidades do sistema, né? Era isso que eu queria falar para vocês, que eu queria trazer para vocês. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida, né, quiserem perguntar alguma coisa, se ficou algo sem explicar, vocês podem, por favor, perguntar. Tem uma pergunta aqui da Maria. No caso da DCTF de empresa isenta, que mesmo no ano passado já foi a DCTF zerada, não temos mais o que fazer neste ano, certo? Isso. O que que acontece? Essa DCTF específica, né, são só para as empresas que tiveram algum tipo de situação especial ou para as empresas que optaram, né, que tiveram movimentação, né, que tiveram recolhimento de IRPJ e de CSLL e optaram pela divisão desse pagamento em cotas, tá? Então, essa DCTF específica é só para enviar a informação do pagamento, tá? Não é nem para enviar a informação da movimentação, e sim a do pagamento. Então, se vocês tiverem alguma empresa nessa situação e visualizarem ali o espelho, né, do que está sendo gerado, vocês vão observar que o sistema vai levar ali o valor de cada imposto, vai levar a cota, né, com o pagamento, que foi aquele procedimentozinho que eu mostrei para vocês. E aí vocês vão estar declarando o que foi pago pelo cliente de vocês, tá bom? Então, se não for essa situação, aí não precisa de fato enviar. É só eles liberaram essa versão da DCTF para isso, né? Para informar de fato o pagamento mesmo dessas cotas, tá? Imagina, disponha. Vocês têm mais alguma dúvida? Ficou alguma coisa assim que não ficou muito clara para vocês? Podem perguntar. Se tiver, podem ficar à vontade.
Bom, vou pausar aqui o compartilhamento. Bom, então, se vocês tiverem qualquer outra dúvida sobre qualquer outro tema, tá? Pode mandar para a gente. A gente está aberto aqui a sugestões, tá? Se vocês tiverem sugestões de novos pontões, para que a gente, de novos aulões, tá? Vocês podem mandar para a gente, manda para a gente por e-mail, e a gente está disponível aí para poder fazer esses pontões, tentar ajudar da melhor forma possível, tá? Então, novamente, eu queria agradecer a disponibilidade de todos vocês que puderam participar aqui com a gente, tá? Desse pontão de dúvidas. Espero que tenham ajudado, né? Que a gente tenha ajudado aqui com essas novidades e a gente está buscando se atualizar mais, né? Como eu já disse também, vai ter uma novidade na próxima versão do fiscal, então fiquem atentos à nova versão do fiscal. Vai ser uma atualização que vai revolucionar, que vai ajudar bastante, né, na utilização aqui dos sistemas, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês e a gente está aqui disponível, caso tenham dúvidas, sugestões, pode entrar em contato com a gente, tá? Muito obrigada, tenham boa tarde, bom trabalho para vocês.